Era uma vez, turma. Vamos lá. Tem uma menina aqui no meu conto de fadas. Vou dar o nome dela de Ana. Que Ana é Ana de frente para trás, de trás para frente. E no meu Era Uma Vez, ela sempre foi o tipo de pessoa que todo mundo gostava. Não porque ela era, sei lá, só engraçada ou era chamativa, mas porque além de ser uma boa companhia, ela era alguém que nunca dava problema. Então, se alguém precisava de ajuda, ela ajudava. Se pedia um favor, ela dava um jeito. Se algo incomodava a Ana aqui do meu mundo mágico, o que ela fazia? O que é esperado? Ela ficava quieta. No trabalho, ela é a pessoa mais confiável, aquela que resolve tudo, inclusive o que não é dela, claro. E ela tá sempre com uma frase na ponta da língua que é: deixa que eu faço, deixa que eu resolvo. Duas, vai. Só que com o tempo uma coisa começa a acontecer com a Ana, foram passando os anos e as pessoas, tanto na vida quanto no trabalho, pararam de perguntar se ela podia. Elas só assumiam que a Ana ia fazer as coisas. Então, os horários da Ana deixaram de importar. O cansaço ou não da Ana deixou de ser relevante, virou um mero detalhe. E vocês adivinham que uma outra palavra aparece aqui pra gente, muito importante nessa minha historinha? A palavra obrigada ou obrigado foi ficando cada vez mais difícil de passar pelos ouvidos da Ana. Enfim, a Ana aceita programas que ela não quer, evita conversas difíceis, sempre escolhe silêncio. Ela não quer parecer complicada, né? Mas aí, aqui no meu conto de fadas, a gente precisa de um clímax, né? E uma coisa bem pequena, assim, bem razoável acontece com ela. Alguém vai e marca algo na agenda dela sem nem avisá-la. E aí ela olha para a agenda e pensa: ah, tudo bem, alguém deve ter marcado aqui. Só que dessa vez não estava, porque ela chegou em casa, sei lá, cansada, irritada, meio confusa, assim, meio embaralhada da cabeça. E no fundo, ela sabe que ninguém tá tentando machucar ela, mas mesmo assim ela se sente machucada. E nesse dia que marcaram e ela ficou confusa e ela ficou até pensando assim: por que estão fazendo isso comigo? Não querem me machucar. Que caiu a ficha dela. Não foi assim de uma forma muito abrupta, mas ela percebeu que em algum momento ela parou de fazer as próprias escolhas. E eu acho que o pior da vida da Ana, o que dá mais raiva pra ela mesma, assim, o que ela mais sente, é que ninguém tirou isso dela. Ninguém tirou a vida dela. Ela mesma deu a vida dela para as pessoas. Ela foi cedendo aos poucos, em cada sim que ela não queria, em cada depois eu vejo que não chegava, em cada incômodo que ela foi ignorando. Até que ela percebeu num determinado momento que a vida dela ficou fácil realmente, para todo mundo, menos para ela. E aí naquele dia, naquela noite de embaralhamento, de reflexão, ela decidiu só uma coisa, que talvez começaria a falar nãos. Mas aí, adivinha, né? O tempo foi passando e quando ela começou a falar não, ela pegou gosto por nisso. Ela foi tomando a vida dela de volta. Ela foi vivendo a vida dela, olha que loucura. Depois de muito tempo. E aí, depois de muito tempo, o açúcar, quando entra na nossa corrente sanguínea, ele parece que é até melhor, né? Então ela foi pausando, dormindo, fazendo novas amigas. Ela foi vivendo. E a Ana aqui, pronto, aqui no início era uma pessoa que todo mundo gostava porque ela nunca dava problema. O que aconteceu? O que começou a acontecer com ela? Ela começou a dar problema.
olha só, ela começou a não ser tão querida assim. E eu não sei, eu acho que a história da Ana pode acabar por aqui. E eu tô contando ela porque, na verdade, agora eu tava em São Paulo com vocês aqui, com uma boa parte do pessoal do podcast. Eu fui ali assinar os livros do É Tempo de Morangos e eu fui ouvindo muitas histórias e muitas histórias parecidas. É por isso que eu quis colocar o nome aqui da personagem de Ana. Mas eu acho que diferente da literatura, dos contos de fada, do cinema, do que todo mundo nos ensina até, a Ana não só se tornou uma pessoa mais difícil de lidar, uma pessoa não tão querida para todo mundo, como ela entendeu que tá tudo bem não ser querida por todo mundo. Eu acho que é muito difícil sair desse processo do quero ser boazinha, quero ser a pessoa que não dá problema para, olha, não quero realmente causar um problema para ninguém, mas se o seu desconforto for o meu desconforto, se o seu conforto for o meu desconforto, então nós não temos um negócio. Esse tipo de ação, eu não acho nem que entra na questão do, como é que eu posso dizer assim, da emancipação, da autoestima. Eu acho que é a questão de direito à vida. Sabe quando o Antônio Cândido fala do direito à literatura? Eu acho que fala do direito à vida. A gente precisa ter direito à nossa vida. Direito a dizer não. Direito a dormir. Direito a cansar. Direito a não ter as nossas emoções todas ditando também tudo aquilo que a gente faz. Direito também de não ser chata, porque é muito difícil ser chata. Muito se fala sobre as pessoas chatas, mas pouco se fala sobre como é triste para pessoas que são chatas. E eu digo isso porque quando eu saí dessa fase, Ana, foi muito difícil entrar num ponto de equilíbrio, porque quando você começa a falar não, você vira viciada em falar não. É um negócio assim que dá um prazer enorme. Então você fica, não, ninguém vai me encher o saco, ninguém nunca mais vai me fazer mal. E você fica, sabe, reativa com tudo, e aí também não é legal. Porque você acaba sendo um pouco escravizada, vamos dizer assim, pelas próprias emoções. Mas aqui, eu acho que a Ana é um pouco de tudo que nós vivemos ao longo dos últimos anos, assim, enquanto meninas nascidas aqui no início dos anos 2000, porque não nos ensinam que o egoísmo é uma coisa boa. Eu tô falando, olha, por coincidência, né? Eu tô falando disso já faz uns episódios aqui no podcast, mas realmente o egoísmo é muito mal visto, mulheres egoístas são muito mal vistas. E eu não sei se eu abomino tanto assim o egoísmo, porque foi a partir de muitos pequenos detalhes que eu comecei a ser uma pessoa mais feliz. Não que essa também seja a nossa maior condição da vida, mas eu acho que ser feliz é uma busca, não o feliz estridente, eu digo assim, viver uma vida confortável, uma vida de não abusos, uma vida decente, emocionalmente falando. E eu acho que isso foi um pouco negligenciado aqui. Eu sou de 97, mas eu vejo isso acontecendo com amigas minhas que também nasceram depois, assim, que são mais novas, que têm 22 anos, sabe? Eu acho que a gente não aprendeu a ser doida, sabe? Sinceramente, precisa ser um doido e meio quando você encontra um doido. Sabe aquele papo, assim, de quando alguém chega perto de você falando que o homem não foi à lua, que é impossível que aquilo ali é tela verde? Você não tem que ser a pessoa que se incomoda que o homem não foi à lua. Você tem que ser a pessoa que combate uma atrocidade com outra atrocidade. Você simplesmente fala, mas que lua? Nem existe lua. É completamente feita pelos Estados Unidos. A lua não existe. Você tem que, sabe, você tem que mentir, você tem que ser mais estúpida que o estúpido, dar risada da situação. Eu acho que ninguém nunca ensinou isso pra Ana, nem pra mim. Eu acho que nem pra você. A gente vai ter que descobrir isso na vida, meio ao acaso. E eu falo disso com propriedade, porque eu tenho um pai aqui em casa que é igualzinho.
é muito bonzinho. Aquele bonzinho que as pessoas até falam, nossa, bonzinho, fala no diminutivo, não fala, nossa, é uma pessoa boa, fala tão bonzinho. Quando eu escuto bonzinho, já me dá até um calafrio, já me dá um arrepio, porque eu sei que essa pessoa está sendo feita de otária. Não, bonzinho não é um bom adjetivo. Eu criei essa barreira, né, assim, com relação à palavra, mas, enfim. Eu acho que a gente tá passando pela vida sofrendo, às vezes, porque a gente se justifica demais. Porque a gente... não sei explicar isso. Ou porque a gente responde demais também, às vezes. Ou não responde demais, sabe? Eu lembro de um caso, assim, na adolescência, que cortei o cabelo e fui pra escola. É aquela coisa clássica, assim, do pessoal da escola zoar o cabelo, falar mal do cabelo. E na hora eu não tive a reação, né, de virar e falar assim... Ah, pelo menos o meu cabelo cresce, você que é feio, sabe? Hoje em dia, nossa, tranquilamente eu falaria, se alguém falasse assim, ah, seu cabelo é feio, eu falava, você é podre. É uma resposta que eu nem paro pra pensar mais. Eu respondo coisas assim, hahaha, na brincadeira, mas uma coisa que me faz bem hoje, porque antigamente eu ouvia alguém falando mal do meu cabelo e eu não falava nada, eu chegava em casa e ficava mal. Ficava, ai, meu cabelo, ai, não sei o que. Hoje em dia eu levo pra brincadeira, eu falo assim, pois é, e você que já não tá com tanto cabelo assim, tô vendo várias falhas. Eu começo a encher o saco da pessoa, começa a dar risada, e até às vezes, gente, numa dessas coisas de brincadeira, você alivia mesmo o clima, né? Normalmente eu nunca levo pro lado da ignorância, assim, nunca reclamo, nunca faço isso. Mas eu faço uma brincadeira que fica ali, tipo, uma resposta subliminar, né? Fica uma coisa assim, olha, não vai rolar falar assim comigo, porque você vai escutar uma resposta à altura. E eu acho que, assim, ainda mais conhecendo vocês agora pessoalmente, a gente precisa conversar mais sobre ser louca, sobre meter o louco, sobre não ser pau pra toda obra. Ninguém tem que ser pau pra toda obra, ninguém precisa ser pau pra toda obra. Porque isso destrói a gente, isso acaba com a gente, deixa a gente feia também, tem esse ponto, né? Quando a Ana vira e pensa assim, em que momento que eu deixei as pessoas fazerem isso comigo, eu acho que a grande chave da virada é também sair dessa posição do tipo, as pessoas são ruins comigo, as pessoas são ruins comigo, as pessoas são, estão fazendo piada comigo, eu não gosto disso, eu não gosto disso. Mas em que momento você saiu do ambiente? Em que momento você também se posicionou? Eu gosto muito do Jean Paul Sartre quando ele fala, você não é aquilo que fizeram com você, mas aquilo que você fez com que fizeram com você. Porque te dá a responsabilidade do sujeito. Se a gente sempre demanda as coisas pro outro, então nada é nosso, a gente realmente não pode resolver. E aí a gente começa a escalar a vida assim, olha, se eu não posso resolver aqui determinada situação, então eu não vou resolver. Então a situação não existe mais, porque eu não vou sofrer por causa disso. É a mesma história da escala de sofrimento. Adoro essa escala de sofrimento. Assim, tô passando por um problema de 0 a 10. Qual é o número que eu dou pra esse problema? É 3? Então não vou chorar por um 3. Não vou me estressar por um 3. Não vou aumentar meu cortisol por um 3. Eu não tive assim diagnosticado um burnout, mas às vezes penso que talvez possa ter passado por um, principalmente na época ali de 2022 que eu fiquei muito doente, mesmo, porque eu era essa pessoa de pau pra toda obra, das pessoas marcarem coisas na minha agenda, eu era assim, e isso me adoeceu, isso me levou pro fundo do poço. Vê se hoje com as minhas piadinhas ruins, falando da calvície dos outros, eu tenho problema. Não tenho. Aliás, os problemas nem chegam no meu ouvido. As pessoas resolvem antes para não ter que ouvir minhas piadas ruins. Eu cheguei nesse nível de problema. É assim, Bruna, fiz aqui, mas já resolvi porque sabia que ia vir uma comparação com Gilmore Girls. Você tem que deixar as pessoas traumatizadas. Você tem que falar, entendeu? Você tem que ser tipo o Taylor mesmo de Gilmore Girls, que faz as reuniões enormes e cansa todo mundo. Aí ninguém vai te encher mais a paciência. Eu acho que isso é uma grande saída pra vida.
Sim, se eu fosse amiga da Ana, pessoal aqui da minha história, eu ia falar pra ela, Ana, o que te falta é meter o louco. Às vezes o que falta é ser um doido e meio. E isso não é sobre você virar egoísta, no sentido negativo, até porque eu acho que o egoísmo é bom em certo ponto, nem você virar uma pessoa grosseira, estridente, que grita, que vive também com cortisol lá no alto, né? É de verdade, assim, quando eu vejo pessoas muito estressadas e que tomam 3 litros de café por dia e que estão gritando e que estão esbravejando, eu nem fico assim, ai, que pessoa inconveniente. Eu só penso, o cortisol desse ser humano deve estar lá na lua. Daí, uma alopécia, minha filha, é 2 minutinhos. Confere os cabelos, vê se não vai cair. É sobre você se tornar uma pessoa inteira na vida. E aí, existe uma grande diferença entre se tornar inteiro, ser uma pessoa boa, não é boazinha, né? Tudo que é no diminutivo não faz bem, mas uma pessoa boa, e ser uma pessoa que se abandona. A bondade, com nossos limites, vira respeito. E a bondade, sem os limites, acaba se tornando só uma invisibilidade. Nós não existem pessoas boazinhas, assim, pau pra toda obra, que ajuda todo mundo, nananã, que estão confortáveis, que estão bem, que estão felizes, porque a vida delas está sendo negligenciada. Peraí, desculpa, vou tomar água. Eu tô relendo Os 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, porque a gente vai fazer leitura agora em abril. E a gente vê personagens presos em ciclos. Eles vão repetindo padrão, vão vivendo no automático, como se eles não conseguissem sair da própria história. Eu vejo esse padrão muito na Bruna de 2022, porque eu não sabia meios de sair da minha própria vida. Eu só vi que eu tava lá, naquele buraco, que eu caí. Só que como que eu ia sair dali, eu não sabia. Mas eu sei que, de certa forma, eu tava me anulando demais. Eu entrei no mesmo ciclo da solidão. O ciclo que a vida vai acontecendo e que a gente não tá vivendo, sabe? Esses 100 anos de solidão não é só sobre a família, mas acho que é sobre como eles construíram também a solidão. Porque eu acho que a maior solidão dos personagens, isso a gente vai desenvolver muito em aula, porque eu quero trabalhar filosofia aqui também, é que eles não percebem que eles estão repetindo padrões. Até chamei já a Vanessa, que trabalha ali nas nossas oficinas dando avais, vamos dizer assim, psicológicos. Eu até brinquei que no nosso grande caso de família tá lá a psicóloga no final. Porque eles não percebem que eles estão repetindo o padrão. Mas eu lembro que em 2022 eu reparava, eu sabia que eu estava repetindo o padrão. E era um padrão meu mesmo, da vida, que eu sempre tinha feito, assim, tanto nas amizades quanto no amor romântico, sabe? Eu passei por um tempo de viver no automático, mas depois eu reparei nisso, só que eu não sabia sair disso. E nesse processo você começa a ver como é muito conveniente para as pessoas conviverem com você nesse estado. Que você tá tão presente para elas que você não tá mais presente para você. Mas eu juro que para mim não é só sobre uma família. Eu sei que o cerne aqui é uma família, é a família dos Buendia, né? Mas eu acho que é sobre as escolhas, as faltas das escolhas, o não escolher, que também já é uma escolha, sobre também a gente interromper, não saber interromper os nossos próprios ciclos. Eu acho que esse é o momento mais desesperador da vida adulta, quando você não sabe sair, quando você não sabe pra onde ir. E as pessoas falam assim, não, mas qualquer coisa você volta atrás. E aí você fala, volta atrás pra onde, cara? Não tem onde cair morta, literalmente. Então, a gente tá vivendo a nossa história através da leitura, normal. Mas aí tem um momento que você para, olha pro livro e pensa, esse roteiro aqui não tem fim.
Eu acho que os 100 anos foi uma leitura muito importante. A gente até fez ela uma vez, há muitos anos atrás, no Clube Gilmore. E aí depois, quando eu já estava no Brasil de novo, eu acabei lendo A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende também. Nossa, a gente tem muita coisa para ler, mas a gente vai começar com 100 anos de solidão. Mas depois, em algum momento, tem que ir para Isabel Allende e para As Intermitências da Morte também do Saramago. Eu faço uns paralelos muito fortes entre eles. Mas para mim, a questão aqui do que eu comecei falando, né, da Ana, essa historinha, é que a Ana, ela tem o baque. Ela percebe e rapidamente ela consegue identificar que ninguém lhe roubou a vida, ela que entregou a vida nas mãos das pessoas. Eu já contei isso várias vezes assim para várias amigas minhas, é uma história que eu sempre uso de, tipo, entre aspas, base, né? Eu acho que todas as histórias infantis são assim, mas para mim a questão é que vendo isso, ela consegue mais fácil sair da história dela. Eu tinha que fazer um livro assim, de infantil, assim, bem bobo, porque eu acho que o que pega é quando você vê a sua vida sendo roubada até na sua agenda. Então não é mais num vínculo psicológico, já não te fazem mais só mal nesse ponto, assim. Você só não abriu mão disso, você abre mão do tempo. Né? Não que uma coisa já não seja preocupante, mas é importante a gente ouvir obrigado, é importante a gente ser bem querido, é importante a gente existir no mundo, num lugar, num espaço que não nos restrinja a não poder ser nós mesmas. E eu falo isso porque eu acho que vai ser importante a gente entrar no Grande Sertão, não, no 100 anos de solidão, pensando nisso, nessa falta de escolha da vida, de não deixar a vida te levar, de observar os padrões, inclusive familiares, né? Eu acho que eles entram aqui, sim, eles são parte disso. Eu acho que os 100 anos de solidão poderia ser facilmente levado a 100 anos de repetição, mas eu gosto da palavra solidão aqui, porque apesar de ver mais repetição do que solidão, eu acho que expõe os nossos vazios. É curioso como ninguém ali acorda e fala assim: vou viver essa vida que tá todo mundo vivendo. Porque nem isso eles fazem. Ninguém para, ninguém questiona, ninguém rompe. A vida ali vai sendo sempre moldada pelo não incomodar, não comentar, não fazer. A gente passa muito tempo também nesse não incomodar, não fazer, não pensar, se adaptando, tentando se adaptar, porque a gente está o tempo todo se perdendo de si. Então é um processo muito estranho quando a gente está perdido nesses pontos da vida, porque a gente está perdido, a gente não tem noção, mas ao mesmo tempo a gente está tentando se adaptar. Só que se adaptar ao quê se a gente não está nem refletindo? Então é um espaço psicológico muito grande, assim, e não necessariamente é de estar sozinho, é só o de não se encontrar dentro de si, né? É uma falta de consciência, mas também falta a ruptura, né? Falta quebrar, falta. Acho que falta que alguém olhe pra gente assim como um espelho e mostre o que a gente tá vivendo. Por isso que, pra mim, assim, não sei, eu não sou teste aqui, né? Não sou uma história super relevante. Mas pra mim foi muito importante aprender a ser um doido e meio. Não é brincadeira, eu não sei se existe uma outra forma de ser. Posso descobrir, sou muito nova ainda, mas eu senti a liberdade mesmo da vida e sinto cada vez mais quando nos pequenos detalhes eu vou me formando como sujeito. Por exemplo, essa semana eu tava trabalhando ali numas coisas e estavam me brifando, né? Só que eu tinha um roteiro a seguir que eu montei, porque pronto, sou professora, faço um doutoramento. E eu tava usando a Spivak, sabe, a indiana. Amo ela, amo a filosofia dela, acho tudo que ela escreve incrível, tudo que eu já li, né?
Eu gosto muito do Pode Subalterno Tomar a Palavra, mas também gosto dos outros textos que a gente acaba usando na literatura, enfim, e eu tava indo citá-la. E aí me falaram assim, troca a citação porque eu não conheço. E se fosse a Bruna do passado, na hora, assim, eu teria dado um 360, eu teria arrumado aquilo em 20 minutos para poder passar daquele jeito. E eu só olhei assim e falei assim, pois então estude. Não, tipo, não vou mudar a minha apresentação porque você não estudou. Estude. Depois a gente foi citar a Agostina Bessa Luiza e falaram assim pra mim, vamos usar uma outra porque também não conheço. E aí eu virei e falei, mas o que você conhece então? Hahaha, vamos por essa parte. Mais fácil, vamos ver o que você conhece, o que você leu, porque né, entendeu? Aí pronto, todo mundo já começou a brincar, falar, nossa, meu Deus, não lê nada, não lê nem Rota de Shampoo, a gente começou a brincar. Não levei para um lado negativo, assim, de que estavam me podando, poderia ter levado, inclusive, porque às vezes nesses ambientes mais acadêmicos, eu sinto que tem aquela coisa, né, do tipo, você vai falar isso, mas assim, assim, assim. É tipo assim, você vai falar, mas do meu jeito. E, infelizmente, gente, eu só tive azar, porque acaba sendo uma coisa do tipo assim, homens falando isso pra mim. Então, eu sempre fico pensando assim, mas aí é uma questão de gênero aqui, o que a gente tá vivendo, sabe? Mas eu acho que a experiência, né, as várias vezes vão me colocando mais paciente nos ambientes, então eu acabo, acho que, usando do humor pra sacanear e pra, enfim, reverter a história, mas, enfim, o ponto pra mim é que eu acabo hoje me tornando uma pessoa que eu nem imaginava que eu iria me tornar, que é uma pessoa segura, porque eu não ia mudar uma referência, eu faço um doutorado no assunto, eu ia usar a referência que eu tinha e acabou. E se fosse no passado, eu teria mudado. Teria mudado o texto, teria mudado a apresentação, teria mudado até o espaço, assim, se fosse possível, se fosse necessário, para que todo mundo, sabe, ficasse super agradado e queridos e ai, ai, ai. E eu não tenho mais nenhum problema em ser a pessoa problema, sabe? Ai, não mudou um negócio ali, mas tudo bem. Então, tá tudo bem, tá tudo bem. Fui meio chata mesmo. Gente, eu sou chata. A gente tem que. Todo mundo é chato em níveis diferentes. Se não é, tem algum problema, porque você tem que propor você também na vida. Você também tem que ser você. Ainda mais numa questão de estudo, né, no ambiente acadêmico. Então é uma coisa que eu até depois parei, pensei, minhas amigas estavam ali comigo também, que cuidam das minhas coisas aqui no Brasil, e aí a gente tava no carro e tal, e uma amiga minha até ficou emocionada, assim, falando, Bruna, você viu o que você fez? E eu fiquei emocionada de vê-la emocionada e tal, porque realmente é uma coisa que eu acho que eu demorei muitos anos pra construir, que é de tipo, não, eu sei o que eu tô falando, eu não vou falar diferente, isso que é assim, sabe? Não é nem num tom chato de ser aquela pessoa irredutível, né, enfim, mas é que a pauta era minha, era para que eu fizesse, sabe? Então, sim, sei lá, rosa é rosa, azul é azul, amarelo é amarelo, as cores são como elas são, tipo, a, não existe uma certa discussão nisso, sabe? A gente pode filosofar sobre o assunto, a gente pode usar formas diferentes para ver as imagens, mas você entende que não é num tom negativo, eu super mudaria o que precisasse mudar. Também não quero ser aquela pessoa com cortisol alto, sabe? Que tudo irrita ela. Mas pra mim foi muito importante perceber isso, perceber que não sou mesmo mais a Ana, que tô muito distante de Ana. E porque já fui Ana e porque acho que essas experiências até deixam a gente mais confortáveis para experiências futuras e para perceber que tá tudo bem quando a gente não quer fazer alguma coisa também. Sabe? Tá tudo bem que a gente fale não, as pessoas não levam tão pro pessoal assim. Inclusive, acho que eu mesmo, sei lá, alguém fala assim, vamos ler tal livro, não, agora não dá. Pronto, eu não levo tanto pro pessoal, porque que quando eu vou falar não é tão custoso?
por que é tão difícil, se não é. Se não é assim, sabe? É que a gente tem essa coisa mesmo de eu não quero ser uma pessoa má, eu quero ser uma pessoa fácil, eu quero ser uma pessoa legal. Enfim, eu acho que acaba faltando essa questão da clareza, do tato com a vida. Então a gente vai tentando ser perfeito em tudo, né? E é uma coisa que não dá pra ser perfeita. Eu acho que a gente vai acabar falando muito mais na obra do 100 Anos de Solidão, que é um convite mesmo, né, para essa existência mais clara, mais abrangente, mais real também da vida, mas enfim, eu vou ler para vocês um trecho aqui que não tem nada a ver, mas vai fazer sentido. É de um livro que eu acabei de ler, tava lendo hoje de manhã e terminei. Chama Catabases, da Kuang. Eu roubei lá do escritório da Intrínseca, que a Rebeca e o Eduardo me indicaram. Aí eu falei, tá, vou ler isso aqui, achando que não era nada. Adorei. É fantasia, né? Realmente não é meu gênero favorito, mas quando eu era mais nova eu amava. Mas olha só. Página do 392 da edição da Intrínseca, né? Já traduzido para o português. Ela se lembrou de todas as horas que já havia desperdiçado na vida. Todos os minutos observando o relógio, desejando que as horas passassem mais depressa. Dias inteiros confinada no quarto feito uma prisioneira, sentada na cadeira, inerte, esperando pelos marcos rituais que provavam que o tempo estava de fato passando. Refeições que não comia, orações às quais não comparecia, os sinos que tocavam a cada hora, lembrando os alunos que era preciso seguir em frente. Sentia tanto alívio ao adormecer, tanta decepção ao acordar. Naquela época, cada momento que passava parecia uma pequena vitória. Mas por que tivera tanta pressa de que aquela época desaparecesse? Era uma contagem regressiva para quê? Nesse momento aqui da narrativa, ela vai lembrando da pressa que ela tinha de viver, das coisas que ela queria fazer. Aí tem umas coisas da alma aqui, ela tá no inferno, depois ela fala até do Aristóteles nessa mesma página. É a Alice aqui, a personagem. Mas o que eu achei mais interessante é que ela foi se moldando, ela foi se ajustando, se acomodando a viver a vida, sem aquela questão da pressa toda, sem a questão de eu quero que acabe, eu quero terminar, e encontrava sempre mais alguma coisa para fazer, né? Seja no trabalho ou na vida. E passou a ser uma pessoa que quer estar vivendo o momento. Eu acho que isso entra na nossa conversa da Ana e do sermos boazinhas e do sermos queridinhas e fofinhas e não sei o quê. Porque assim, sempre vão ter decisões difíceis para tomar na vida, sempre vamos ter coisas específicas para fazer na vida. E se a gente não aprender o mais rápido possível, não no sentido utilitário do tempo, mas se a gente não aprender na preciosidade que é do cuidado com a vida, a resolver isso, a saber se colocar no mundo, mais tempo a gente perde. Mais refeições a gente quer ver passar depressa, porque a gente não sabe pedir, né? Porque a gente não sabe falar. Eu acho que tudo é uma certa questão, tudo envolve uma certa questão de diálogo também, não só com o outro, não só com o mundo, mas com a gente mesmo, né? Enfim, turma, era isso. Eu estava aqui pensativa, lembrando de vocês. Ainda estou lendo as cartinhas que eu recebi. Eu li bastante, eu já li todas elas, né? Tanto a do Rio quanto a de São Paulo. Eu li bastante, quer dizer, eu respondi bastante já, mas ainda falta responder algumas. Quer dizer, muitas. Porque as meninas vão deixando com @ do Instagram, aí eu entro pra conversar, mandar áudio, enfim. É isso, turma. Até já já.